Olá, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Solto. E hoje eu trago para vocês duas incríveis novidades. A primeira aparição da nossa colega Letícia Braga Oi, gente, tudo bem? e também a nossa convidada especial, Bruna Prejuízo. Oi, gente. Elas e eu, sua apresentadora Laris Lima, vamos falar um pouco no episódio de hoje sobre a origem da internet e como ela ajudou no jornalismo. Então, puxa a vinheta. Bom, para dar um contexto para os nossos ouvintes, nós vamos falar primeiro sobre como surgiu a internet. A internet ela surgiu através de um projeto militar dos Estados Unidos para que ainda houvesse comunicação entre, entre os soldados quando houvesse ataques nucleares. E, inicialmente, ela foi chamada de ARPANET e ela teve sua primeira transmissão entre duas universidades americanas. A Grande Revolução, ela aconteceu em 89, que foi quando o Tim Lee, ele criou a World Wide Web, o famoso www, que é o sistema de páginas interligadas que usamos até hoje. E nos anos 90, ela se popularizou e mudou completamente a forma como nos comunicamos, trabalhamos e recebemos as nossas queridas notícias. Bom, para primeiro conhecer a nossa convidada Bruna Prejuízo, Bruna, como foi, por que você escolheu a área de jornalismo? Eu digo que jornalismo sempre foi a minha vocação, né? Mas no ensino médio eu descobri isso mais ainda. Eu fui apresentadora em um seminário e todo mundo falou que essa era a minha praia, que eu tinha que cursar jornalismo e também o meu amor pelo futebol, né? Eu acompanho o Flamengo, então foi uma junção de coisas que facilitou a minha escolha na área de jornalismo. Então, assim que você terminar a sua faculdade, você vai se formar em jornalismo esportivo. Eu pretendo, né, fazer uma pós, queria também fazer um mestrado em comunicação, mas o meu foco mesmo é na área esportiva, né. Esportivo, certo. E como é que costuma ser usada a tecnologia, tanto no trabalho como nas aulas, etc? Na faculdade a gente utiliza basicamente em tudo, seja para estudar, seja para elaborar uma fotoreportagem, um documentário, fazer um trabalho mais elaborado. E no trabalho a gente costuma usar para criar matérias, redes sociais, clipagens, rádio escuta, então a tecnologia está ao meu lado o tempo todo. O tempo todo, certo? E a sua relação pessoal e também profissional com o tema da relação da internet e do jornalismo? Eu gosto muito da internet, eu sempre crio conteúdos, eu acho que é uma porta de visibilidade para nós profissionais e abre muitos horizontes para quem está começando, que é o meu caso, né, a gente é visto por todo mundo, né, então é uma ferramenta que eu gosto muito e utilizo. A senhora acha que mesmo sem a Guerra Fria, A internet teria surgido de uma outra forma? Eu acho que sim, acho que poderia ter surgido de outro jeito, de outro ritmo, de outro desenvolvimento, mas, sejamos sinceros, né, após a Guerra Fria veio a globalização, que tornou o mundo uma aldeia global e facilitou a internet, né. Mas eu acho que sim, não desse jeito tão rápido como veio a internet, mas de outro modo, mais menos acelerado como foi, mas sim. a senhora acha que mesmo sem a Guerra Fria, a internet teria surgido de outra forma? Acho que sim, Letícia, de um jeito menos acelerado, de outro ritmo, de outro desenvolvimento, como a gente sempre fala, né? A globalização é uma aldeia global e facilitou a internet hoje em dia. Mas eu acho que se não houvesse isso, de outro jeito, existiria a internet. Não essa bomba que é hoje, mas de um ritmo menos acelerado. Mas sim, De existiria. que outras formas você acha que poderia ter surgido? Eu acho que num contexto menos acelerado, né? As notícias correm a todo momento. Como vê a globalização? O mundo ficou mais conectado, né, então acho que se não houvesse a Guerra Fria, não possibilitaria isso. Por meio dos jornais antigos, de qualquer maneira iria acabar se manifestando. E isso por meio dos jornais, eu acho que isso por meio dos jornais, por meio da liberdade de expressão das pessoas, a gente ia se conectar de algum jeito Uhum. e ia chegar até os dias de hoje. Ou seja, algum jeito ia acontecer essa internet, só que eu acho que a Guerra Fria deu uma impulsionada com. No Brasil demorou mais um pouco, né, eu digo que a assessoria de imprensa no Brasil começou depois dos governos federais, né, os governos federais que impulsionaram a assessoria de imprensa estar no mercado. Então acho que sim, existiria, mas não do ritmo que é hoje. É. A arte também envolve o jornalismo e a junção com a internet. Com certeza, a arte é a expressão mais
plausível que eu conheço e arte está no jornalismo, a gente está aqui presente, é uma expressão de arte, então sim, é uma junção de coisas. Você acha que o jornalismo perdeu o prestígio com a internet ou ganhou novas formas de relevância? Falando de internet positiva, para mim ganhou força, né, como profissional iniciante, para mim é algo muito útil, hoje em dia, de eu divulgar o meu trabalho, para quem usa a internet a favor, das pessoas, não criando fake news. Uhum. E também para os estudantes, para sua turma, para você, etc., também é muito mais fácil você, tipo, conseguir algum emprego no futuro Sim, por conta das suas postagens. sim, quando a gente é visto, a gente é lembrado, né, sempre tem essa frase. E a gente ter um portfólio na internet, né, é maravilhoso, é uma porta incrível para o sucesso, então é muito bom. Você tem sua página profissional para fazer suas Eu uso meu Instagram, né, pessoal? eu uso meu Instagram, também sou cronista em uma página de futebol, que é a O Bendito Seja Futebol, onde são cronistas mulheres. A Sim. gente faz pré e pós-jogos de times cariocas, cada setor tem sua função e a gente desenvolve esse trabalho. Eu gosto muito porque é um portfólio enorme para mim, né. Entendo. Diga o nome do seu perfil. @Bruna Prejuízo. Como estudante, você já precisou desmentir o algum algum colega, algum familiar seu que compartilhou fake news? Com certeza, o tempo todo, né. Claro, né. Porque a gente tá à mercê disso, né, existem muitas páginas sensacionalistas em que divulgam fake news o tempo todo, né, distorcem as notícias, criam coisas que não existem, então a gente tá a todo momento tendo que estar ali realmente investigando se essa fonte é confiável ou não. Existem muitos portais de notícias que não são muito confiáveis, então a gente sempre tem que ter essa credibilidade, né, a gente tem que sempre investigar para ver se realmente vale a pena conferir. Qual rede social você acha mais útil para o jornalismo? Para mim, falando de mim, eu gosto muito do Instagram, porque é um contato mais, pessoal, próximo das pessoas, a gente tem esse diálogo positivo, a gente tem esse retorno, é mais visto, pode ser compartilhado, eu acho melhor. E qual você acha mais tóxica? Eu acho que o antigo Twitter, né, que agora é o X, aí pessoas falam o que querem, Nossa, demais. é um meio sem lei mesmo, as pessoas xingam umas às outras, acusam, criam fake news, então não é um ambiente para já. As leis, os termos de acordo, né, Não não são seguidos não são corretamente. seguidos, então pra mim, não vale a pena. Mas agora falando de hoje em dia, sobre a sua área que você deseja fazer a pós-graduação, como é que você avalia o jornalismo esportivo hoje em dia? O jornalismo esportivo é a minha paixão, né, então eu tô sempre atenta, sempre acompanho, gosto muito de como está atualmente, a gente evoluiu bastante, né, quebramos muitos tabus, hoje temos uma narradora mulher na TV Globo, então a gente evoluiu bastante positivamente, né, o mercado tá sendo bem mais valorizado do que antigamente, então melhoraram muitas coisas. E qual é a inovação na internet que mais ajudou o jornalismo esportivo? Streamers, redes sociais, inteligência de dados, e Com etc. certeza os streamers, né, falando tipo Cazé TV, os youtubers, né, acho que os streams possibilita as pessoas que não têm acesso a pagar uma plataforma paga, a assistir, né, muitos streams são gratuitos, então, a visibilidade é maior para todo mundo, então eu gosto dos streams. Hoje em dia, por conta, obviamente, da internet, os atletas acabam sendo suas próprias mídias. Por exemplo, Neymar, Thaís, a central da nossa seleção brasileira de vôlei, que é blogueira, posta conteúdo quase diariamente, eles acabam sendo suas próprias mídias. Então, tipo, para o seu trabalho, isso facilita ou acaba prejudicando? Depende do ponto de vista. Quem é assessorado hoje em dia, tá ótimo, tá sendo controlado por uma equipe que sabe o que é correto, o que é errado, o que é bom postar, o que não é bom. E quem não é assessorado, né? Porque acaba se expondo demais e automaticamente acaba recebendo críticas. Então tem que ter essa assessoria, eu acho que é muito importante ter um acompanhamento, Tem que ter o controle. que tem que ter um controle, porque senão a casa desanda, né? Começa as críticas, você expor demais o atleta, às vezes não é bom, deixa a equipe, que também faz parte do time, vulnerável. Então eu acho que quem é bem assessorado não tem problema se expor, porque vai ter uma pessoa acompanhando diariamente. Agora quem não, se prejudica.
acaba se prejudicando. Isso. As críticas das pessoas às vezes não aceitam coisas básicas É. que as pessoas fazem naturalmente, só que às vezes ninguém aceita só por a pessoa ser famosa. É, acho que quando a pessoa não tem essa assessoria, ela acaba respondendo por si em diversos momentos, né, e acaba se prejudicando e pode causar um dano maior futuramente, né, porque muitos times não gostam, acabam multando o jogador, dependendo da situação, né, e assim por diante. E sim, para o público também tem essa visão idealizada que, tipo, a pessoa é perfeita, não pode cometer erros. Também tem aquele peso de ser influencer que tanto crianças, adolescentes, até mesmo adultos com consciência já feita, acabam repetindo coisas que podem ser de bom grado ou não para a pessoa. E agora vamos para uma pergunta voltando sobre o nosso querido que criou a internet. Se o Tim, ele criasse a WWW hoje, o que que você sugeriria para ele, para melhorar o jornalismo esportivo? Acho que se tornar mais acessível, muito mais do que é hoje em dia, muito mais inclusivo, acho um bom ponto, né, que a gente tem que deixar claro. Que questão? Inclusão é incluir todo mundo, todas as pessoas, quem quer entrar nesse mundo que é o Sim. esporte. Então, assim, mais inclusivo, mais acessível, que abra mais portas para as pessoas, para os profissionais que estão iniciando, assim como eu, que estão se profissionalizando, dá oportunidade mesmo para as pessoas. Acho que isso que eu faria. Para o jornalismo em geral. Acho que também essa questão da inclusão, de todas as pessoas terem o direito de estar na nossa área, de ter a possibilidade de trabalhar em um jornal, trabalhar em um portal, todas as pessoas. Como você acha que poderia ser feita essa inclusão? Acho que, como eu posso explicar de uma maneira mais fácil, né, acho que a inclusão se envolve em todos os sentidos, PCDs, autista, que tem eu conheço um colega meu, que ele é autista, ele faz enrole. Eu conheço um colega meu, ele é autista e ele tá também no mesmo período que eu, ou seja, eu quero que ele seja valorizado também. Claro. Eu quero que ele seja reconhecido. Eu quero se ele esteja em um jornal apresentando. Existe esse preconceito, né, que não de todo mundo, claro, mas a maioria das pessoas não aceitam as pessoas. Acha que não tem capacidade Não tem suficiente. capacidade, então assim, a inclusão é super válida, principalmente na minha área, eu gosto muito, eu tenho esse contato com PCDs, então acho que eles podem ser o que eles quiserem ser. Ainda assim, falando sobre inclusão, eu achei muito maneiro aquela página que você falou de ter só mulheres. Isso, sim. Eu achei muito interessante do jornalismo, mas assim, você como mulher negra, você já sofreu algum tipo de preconceito? E também teve alguma complicação na faculdade, etc, por isso? Não, na faculdade, graças a Deus, eu tenho uma rede muito boa. De apoio? E isso, aqui a Universidade Tiradentes sempre me tratou muito bem. E em relação a eu já sofri preconceito, não, né, graças a Deus, nunca aconteceu, as pessoas respeitam, né, até porque, tem que ter respeito por Uhum. todos, independente de cor, raça. A gente tem que tratar os outros bem, entender que é a minha profissão, entender que é o que eu escolhi pra ser. As pessoas têm mais preconceito com o meu sobrenome, né, muitos não entendem o meu sobrenome, mas é um sobrenome familiar, histórico, que vem lá da época da escravidão, então as pessoas me questionam mais o meu sobrenome, né. Não O prejuízo que aquilo você mais uma. isso, que é o meu nome, assim, que eu vou levar à frente. Meu sobrenome surgiu lá da época da escravidão, onde eles não as pessoas não podiam escolher seus sobrenomes. Quem escolhia os sobrenomes eram os senhores de engenho. Então eles escolhiam quais nomes? Espada, Prejuízo. Então a minha linhagem segue até hoje, tenho muito orgulho. Sim, muito interessante Eu tenho isso. muito orgulho do meu sobrenome, levo adiante pra onde eu for, sobre o meu prejuízo. Eu gosto disso, é minha identidade, né, quem eu sou. Então eu levo adiante. Vai seguir em gerações o sobrenome? E isso, meus filhos, meus netos, eu pretendo, né, claro, quero que minha família toda, assim, todo mundo tem prejuízo e vamos seguir adiante. Que ótimo. Será que algum dia, na sua opinião, a inteligência artificial substituirá narradores e comentaristas? É porque a IA ela já resume, É, já já. escreve sobre jogos. Ah, Pesquisa também, muitas coisas. sim, pesquisa. Tem influenciadores atualmente usando, influenciando a utilizar. Sim, a IA é uma ferramenta, né, que explodiu nos Uhum. últimos anos. É muito boa de usar, mas eu acho que não. É muito melhor ter um narrador, uma narradora,
falando 90 minutos de um jogo, o sentimento é diferente, né? A emoção é A diferente. emoção é diferente, seja no futebol, seja no vôlei, seja no handebol, precisa ter alguém comentando sobre o jogo. Claro. E a inteligência artificial não pode substituir isso. Uhum. Então acho que não. Não quero pensar nesse jeito da inteligência artificial substituir a minha profissão. Eu acho que ela pode agregar, Agregar. pode nos unir, não separar. Mas é porque ultimamente anda tendo essa onda de máquinas substituindo pessoas, principalmente em mercados. E também, vamos e convenhamos, a artificial tá a inteligência artificial, foi mal, tá muito já realista, né? Consegue imitar pessoas, infelizmente, e até expressar emoções, acabando de expressar emoções. Sim. Então, mas na sua opinião, você realmente acha que Não, eu creio que não. Acho que a profissão jornalismo, tem que ser nós mesmo, tem que ser nós pessoas, a gente tem que ir lá, a gente tem que mostrar a nossa voz. só a gente sabe expressar? Só a gente sabe trazer a notícia com a veracidade dos fatos, explicar, trazer a emoção para o público, acho que só o jornalista consegue fazer, né, no caso. Como equilibrar a desinformação que especula pela internet? Acho que vai muito da ética da pessoa, né, nós jornalistas, a gente estuda muito sobre a ética, e a gente segue um código que a gente não pode inventar fake news. Então, o jornalista acaba perdendo a sua credibilidade quando expõe uma notícia falsa. Credibilidade, confiança. Credibilidade, confiança, a pessoa não tem totalmente certeza se isso é verdade ou não, não posta. Procura outra fonte confiável, vai atrás, entrevista, mas não solta uma informação que não é verdadeira. Existe uma maneira de equilibrar sendo essa. Eu acho que a maneira de equilibrar a desinformação é a ética. Você ser responsável pelos seus atos. Você entender que uma mentira pode Prejudicar todos. prejudicar uma pessoa, pode, fazer uma pessoa perder um emprego. Uma mentira tem tantas vertentes, então acho que vai muito da ética da pessoa e da passar a credibilidade correta dos fatos. Entendo. Luna, eu entendo que é difícil as assessorias grandes passarem de informação, mas o que que você acha quando elas acabam passando uma informação, tipo, uma fake news, uma coisa do tipo? É O que mu que você acha que pode acontecer? Eu acho que quando uma assessoria pública expõe uma fake news, ela está prejudicando a população inteira. Sim. Porque as pessoas hoje em dia, o meio de comunicação das pessoas são a internet e a televisão. Então, a assessoria tem que ter muito cuidado com quem expõe nas redes sociais, tem que ter uma assessoria de comunicação que tenha muita credibilidade, que tenha certeza dos fatos, porque são pessoas, né? Isso, são pessoas que acabam ficando vulneráveis até o momento. Então a gente não pode passar uma notícia fake. Porque são muitas pessoas ligadas à internet, né? Exatamente. Pode gerar Então, problema maior. hoje o celular é uma ferramenta bombástica Sim. E que ninguém fica sem. e que ninguém É fica sem. momento. E que ninguém fica sem. Como você imagina a cobertura esportiva daqui a 20 anos no jornalismo? Eu espero estar nela, né? Eu espero estar na cobertura esportiva. Primeiro de conversa? Para primeiro de conversa. Eu espero estar atuando na minha área, que é o esporte na qual eu sou apaixonada. E eu espero que, como comentei com vocês, né, mais acessível, mais inclusiva, mais participativa, que tenha mais uma rede geral, todo mundo junto, que os profissionais trabalhem com ética, que não passem desinformação, que não passem fake news, que aí sim vai ter. Eu tenho muitos planos, eu espero estar nessa fase, né? É muito interessante. Uhum. Mas eu acho que Ou a tecnológica? Bom, eu não sei o que esperar, porque já tem tanta tecnologia. A gente consegue acompanhar, assim, futebol, falando futebol que é a que eu mais acompanho. A gente ouve eles lá. A gente consegue até ouvir. Então, assim, não sei o que esperar da tecnologia. Eu espero que esteja muito melhor do que hoje em dia, se for possível. Tem que não espalhe tanto E isso que não espalhe tanta fake news, porque o esporte é assim, eu acho que é uma rede de mais fake news que você possa existir. Nossa. É jogador vendido? Não, não é jogador vendido. É jogador que vem? Não, jogador não vem. Fake news. Então, assim, a todo tempo no mercado esportivo a gente passa por fake news. Sim. Então, obviamente, eu tenho os meus jornalistas que eu mais confio e tem aqueles que eu fico ali. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se tem. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Porque já soltou fake news e eu já não tenho tanta credibilidade Confiança, né? quanto os meus confiáveis. Também acontece muito, muito comigo, que eu vejo lá uma notícia do jogo que eu acompanho, do meu time.
Aí eu vejo lá os jornalistas falando: será que é verdade? Vou esperar sair mais informações pra ver Isso, se é verdade". para o próprio clube se pronunciar, né. Uhum. Eu acho isso muito importante. Também é importante os clubes terem redes sociais para poder tanto atualizar os que gostam e tanto para falar sobre a desinformação. Agora, repetindo sobre a relação da IA, tipo, tudo que o ser humano faz é falho, inclusive ele. E você sabe que as pessoas, por conta dessa popularização que teve da IA, elas acabam confiando 100% nela. Mas ainda assim, ela erra. Tanto por conta que ela também se baseia pelo que a gente posta, que ela se baseia, que ela vai pesquisando, o que a gente vai postando, o que as pessoas andam falando. E tanto porque, às vezes, realmente falha, confunde com outra coisa, pode interpretar errado a sua questão, se você não dá um contexto correto. Então, o que que você acha sobre isso? Eu não confio. Eu uso quando é necessário, mas confiar 100% não dá, porque como você falou, do mesmo jeito que nós somos falhos, a inteligência artificial também é. Então é bom ver realmente e essa a resposta, né, é correta, se condiz, mas eu acho que, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta positiva, se a gente quiser. Se a gente utilizar da maneira Se a correta. gente utilizar da maneira correta. Mas claro, acho que a gente não pode confiar 100% na inteligência artificial, porque a gente tá trabalhando com dados, né, a gente tá Um fato, acontecimento, né. então eu acho bom não confiar 100%. A inteligência artificial é um meio muito bom, muito útil, não vou mentir, é um meio muito útil, mas que tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Na escola uso bastante. Na escola, né, minha geração não pegou a inteligência artificial. O ideal em si é estudar. Muitos alunos, inclusive eu, dependem da inteligência artificial para poder responder algumas certas questões. Mas muitas dessas questões eu acabei chegando no professor e o professor falou: olha, isso está errado. E foi a própria inteligência artificial que me deu essa resposta. Os professores sabem, tá, eles estão ligados a todo momento. Tem uma própria IA que detecta IA, né? Tem essa também. Doideira. Vocês que copiam e colam redação, tem Pelo amor de Deus, não façam isso. Gente, os professores sabem. sempre salto. Sabe. Eles lerem as questões. Tipo assim, pelo formato até como ela é a escrita. O professor sabe que a gente escreve tudo aquilo bonitinho, sabe? É, Bem elaborado, bem contextualizado, O professor sabe, a gente escreve. sem repetições, né, tem aquela coisa. Os professores sempre Aí chega na hora da prova, a gente também lê a prova e fala: "Professor, que palavra é essa aqui?" Aí vê, tá lá no texto a palavra. basicamente é isso. Agora, por último, falando sobre o racismo no no esporte em geral, não só no futebol. O Como é que você acha, como é que você lida com isso quando você vê acontecendo ao vivo? O que que você acha sobre as campanhas em que acontecem e etcétera? Eu acho que as campanhas precisam ter mais voz, né. Acho que é um assunto muito delicado, eu fico sim. muito triste, porque eu me coloco no lugar. Então, ainda existe racismo, o que é muito errado. Principalmente na parte esportiva, a gente vê o tempo todo o jogador sendo chamado de macaco. Ridículo. Então, assim, acho que a gente precisa de voz. Nossa causa, ela precisa ser mais ouvida, ela precisa ser mais respeitada, as leis precisam ser mais Rígida. rígidas, a gente tem que ter, mais respeito à nossa cor, as pessoas têm que ter respeito por quem a gente é. E acho que é muito difícil isso. Isso não é diferente por conta da sua cor. Exatamente. Continua sendo ser humano, continua a sentir. A gente sente das mesmas dores. Toda vez que eu vejo um episódio de racismo, eu acabo sentindo também, porque eu me coloco no lugar da pessoa, porque eu também sou negra. Então, é um peso muito grande a gente ouvir pessoas sendo chamada de macaco. Por quê? Então, eu acho que as campanhas têm que ser mais trabalhadas, as leis têm que ser mais rígidas e a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Se conscientizar mais, né. E Ter mais exatamente. empatia. Ter mais empatia pelo próximo, ter respeito, acima de tudo. Só uma dúvida minha mesmo, o que é que eles fazem quando um torcedor que está ali, ach faz um ato racista ou desrespeitoso com o Então jogador? Se eles fazem segurança, alguma coisa? Então, Vinícius Júnior, ele fez uma nota, entrou em contato com Assessoria. a a liga responsável, né, pela competição e exige, né, que o time
investigue essa pessoa, que o torcedor que fez isso seja preso, porque isso é um crime, racismo é crime. Então, ele exige direitos que é dele, né, que é fazer com que isso não se repita mais. Só que hoje em dia as campanhas não estão sendo tão ouvidas. A gente precisa levar isso adiante, precisa fazer com que a nossa voz seja ativa, né. Racismo é crime, as pessoas têm que entender isso, em qualquer âmbito, em qualquer lugar, em qualquer situação, é crime e não pode ser feito. Só para lembrar, eu concordo plenamente com esse tipo de situação, mas como profissional do jornalismo e etcétera, quem cuida do campo esportivo, o que que você acha quando os jogadores param o jogo quando tem algum tipo de desrespeito? Eu acho válido. Acho que é uma resposta. A gente Sim. não pode se calar. Sim. Todo todo movimento que for para levantar a nossa voz, eu super apoio. A gente tem que mostrar a nossa causa, a gente tem que impactar as pessoas de algum jeito. E só as campanhas não é suficiente hoje em dia. Uhum. Então, eu apoio, eu acho válido. Acho que a gente tem que respeitar as pessoas pela sua cor, por qualquer coisa, a gente tem que respeitar, então eu concordo. Estou reforçando, novamente, concordo totalmente com a opinião de Bruna, mas o que que você acha, dependendo do ponto de vista, atrapalha o profissional? Não o atleta, mas quem está por trás. Técnico, quem está ali fazendo a avaliação, os psicólogos esportivos, você acha que atrapalha quando para o jogo? Depende do ponto de vista, né, acho que por uma causa dessa, é mais social, é mais empática, as pessoas têm que entender Não é profissional. que não é vai além do Profissional. futebol, né, vai além de todos os esportes. É um ato de racismo sendo feito ali. A gente tem que reagir de algum jeito, e se for um jeito de parar, acho que é válido, acho que a gente tem que responder de algum jeito. Além das campanhas, a gente tem que responder, a gente tem que trazer voz, né. Eles têm que ser ouvidos de algum jeito, não eles têm que parar o jogo. É desrespeitoso? É, pelo jogo, mas também muito mais desrespeitoso com eles que estão E a sofrendo torcida racismo. tem que entender a situação e graças a Deus as torcidas entendem, né, que tá parando o jogo por conta de um motivo plausível, Sim. sim, que é um motivo de uma causa que as pessoas não têm empatia quando fazem isso, então os jogadores reagem de algum jeito. Se for parando o jogo, a torcida tem que entender que aconteceu um ato de racismo, além das campanhas, eles precisam se manifestar de algum jeito para chamar a atenção das pessoas e essa causa ser ouvida. É isso que eu penso. Sobre os torcedores que estão perto da pessoa que cometeu o ato de racismo ou de algum outro tipo de preconceito, acaba acontecendo e obviamente a pessoa, com toda a razão do mundo, acaba se frustrando, acaba se irritando, mas acaba perdendo a razão porque agride. Eu acho que quando a gente já parte pra violência, já perde todo o sentido. É. A violência é o pior dos casos. Infelizmente isso acaba acontecendo. Isso, muitos jogadores ficam frustrados, muitos passam por depressão, por ansiedade, porque acabam, passando por uma vulnerabilidade, né. Por isso que é importante, eu sou muito a favor, todos nós temos terapia, Sim, com certeza. porque é o que salva as pessoas hoje em dia, né. Por mais que não tenha problemas psicológicos Por mais que não tenha problema, acho que todo mundo precisa fazer terapia. sim, Pra a ciência da alma é essencial para todos. Então, é muito bom você ter a sua saúde mental equilibrada, para você nesses momentos saber como reagir, Sim. porque nesses momentos você tem que ter a calma e recorrer às justiças. Inteligência emocional. E isso é muito importante ter nesses momentos, procurar a delegacia mais próxima, procurar uma rede de apoio mais próxima para você saber o que fazer adiante. Quando você parte pra agressão, você perde Total razão. os 2 acabam o erro não passa por cima do outro, mas acaba piorando a situação, assim, piora a né. situação. Então a gente tem que evitar esse meio de violência, acho que super importante fazer terapia para ter noção do que tá acontecendo e não se frustrar, porque a vida tem que continuar. Porque Não se pode parar. não tiver controle na cabeça, a pessoa acaba se estourando e Isso, exatamente. Ainda assim, falando sobre psicologia, concordo plenamente com você ter falado que todo mundo precisa de terapia, até porque, gente, por mais que a gente tenha ali nossos amigos, todo o apoio do mundo, tem coisas que a gente acaba só falando pro psicólogo, entende? Sim. Eh, Meu namorado, ele faz terapia e, tipo, ele é meu namorado, e por mais que eu esteja ali a todo momento pra apoiar ele, tem coisas que ele só fala pro psicólogo dele, entende? E ele tá certo, porque Completamente certo. ele tá certo, porque
você acaba também atraindo sentimentos, você Sim. também acaba absorvendo as dores dele. Sim. Um profissional vai entender e vai ajudar ele. Mais ainda, além do seu apoio, que é incrível, você vai dar o seu suporte, mas você também pode acabar absorvendo as dores do seu parceiro e também pode acabar ficando mal ou Sim. frustrado. Por isso que o essencial é que o psicólogo seja uma pessoa desconhecida. Não Isso, pode ser amigo, familiar ou qualquer coisa do tipo. isso. Por mais que você tenha um terapeuta na sua família, não pode. É antiético, é antiprofissional e acaba prejudicando o processo terapêutico. Eu concordo plenamente. Acho que E com os dois, né, eu acho porque que a evolução da pessoa se dá por meio da psicologia. Psicologia é tudo. Psicologia é tudo. É uma profissão que tem que ser muito valorizada. Porque é a nossa saúde mental. Sim. Envolve tudo no nosso dia a dia. Nosso humor, se a gente tá ansiosa ou não. lidar com pessoas Lidar, complicadas. lidar com as pessoas, lidar com nós mesmos. Sim. Demanda Complicado. de muita pressão, ainda mais quem tem uma rotina muito puxada, ainda mais atletas que vivem sob pressão. Os atletas, eles vivem sob pressão. Nós jornalistas também, o tempo todo tendo que passar notícia, informação, a todo tempo tendo que, passar informação para as pessoas, então a gente vive sob pressão, então é muito importante ter essa rede de apoio, Sim. envolvendo a psicologia. Então, eu não sou atleta, mas desejo ser atleta profissional de vôlei. Fé em Deus. Ela vai estar me entrevistando um dia. Fé em Deus. E, tipo, eu não sou atleta, mas eu treino sim vôlei. Tipo, ontem foi um dia muito cansativo pra mim. Eu Foi o meu primeiro dia do clube de vôlei, não de vôlei, mas do clube de vôlei. E foi muito cansativo pra mim, tanto por conta do treino, porque eu não estava acostumada, porque eu tinha parado do vôlei, e também por conta que eu teve acabando tendo ensaio de quadrilha. E, tipo, eu fiquei muito cansada, tô dolorida até agora. E, tipo, no dia, quando eu cheguei em casa, eu cheguei estressada, me acabei de chorar no banho. Fiquei muito frustrada, porque de cansada não tinha nenhum motivo pra chorar. Mas, tipo, eu peguei coisa do passado, peguei coisa aleatória do cansaço todo mental. Eu me acabei de chorar, que eu não tô acostumada com isso. E olha que eu nem sequer sou atleta Então, acho que ainda. quando você tem uma rotina muito puxada, e quando isso acontece diariamente, nosso corpo sente. A gente lida com o nosso corpo diariamente. Sim, Então, é uma reação, é normal. Eu acho que a gente lida com as nossas frustrações de um jeito. sim. O choro é um é uma É o resposta principal deles. é uma resposta. Então, assim, é super importante ter terapia. Nesses momentos é essencial, você começou uma coisa, se sentiu pressionada, então nesses casos é super importante ter alguém para você desabafar. Sim, sim. Alguém que você não conheça e que vai entender, eh, na ciência, né, o que tá se passando com você, né. É super válido. Então, meus caros ouvintes, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que eu veja vocês nos próximos episódios. Que vocês tenham uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Tchau! Tchau, gente.